Sejam muito bem-vindos a mais um show do Quimicão. Já deixe seu like de cara e se inscreva no canal. O programa de hoje é sobre radioatividade. E sem mais enrolação, pode entrar, Fabrício! Obrigado, Silício, mais uma vez pelo convite. Vamos lá. O que é radioatividade? Radioatividade é a capacidade que certos átomos têm de emitir ou expelir partículas e radiações eletromagnéticas de seus núcleos instáveis, a fim de adquirir estabilidade. Mas como assim? Esses átomos radioativos eles têm muita energia, então eles precisam expulsá-la de alguma forma. Então, a forma que eles encontram é expulsar algumas partículas do seu núcleo ou radiações eletromagnéticas, como a gente está vendo aqui na animação. Dessa forma, eles vão conseguir ficar estáveis, com menos energia. E para a gente conseguir representar essas radiações eletromagnéticas, a gente precisa lembrar lá como a gente representa um elemento químico. Aqui, a gente vai ter o elemento X. Na parte superior, vamos ter a massa dele, que vai ser a letra A. E embaixo vamos ter o número atômico, que é a letra Z. A massa vai ser N mais E. Z nada mais é que o número de prótons. E N, o número de nêutrons. E ainda temos os elétrons, que são a parte negativa da matéria, a contraparte dos prótons. Então, eles vão ter que ser na mesma quantidade que os prótons para a matéria se manter eletricamente neutra. E quais são os tipos de radiação que existem? Nós temos 3 tipos de emissões radioativas. 2 são partículas, uma é a alfa e outra é a beta, e foram descobertas por Ernest Rutherford e Pierre Curie. A terceira radiação é uma onda eletromagnética, então ela não possui massa, e ela é chamada de gama. E ela foi descoberta por Paul Ulrich Villard. Elas também são chamadas de radiações ionizantes. Desodorante! É pra tirar mau cheiro de esquerdista de sovaco cabeludo! Isso é para você aprender a não ficar falando besteira. É radiação ionizante, pois elas têm a capacidade de ionizar átomos ou moléculas. Ou seja, elas podem arrancar elétrons desses átomos e transformá-los em íons. Aqui nós temos um átomo de lítio. Ao passar uma radiação ionizante, ele vai arrancar esse elétron aqui de cima e o lítio vai virar lítio mais um elétron livre. Agora vamos falar de isótopos radioativos. Atualmente conhecemos aproximadamente 40 isótopos encontrados na natureza e mais de 800 artificiais. Mas o que o isopor tem a ver com isso? Tudo quer dizer que o isopor é radioativo agora. São isótopos. Enfim, vamos relembrar o que são isótopos, então. Isótopos são quando 2 elementos possuem a mesma quantidade de prótons, porém, a quantidade de nêutrons é diferente, o que vai resultar em massas diferentes. Mas também fica inventando esse nome difícil aí. Quer me complicar? Isos vem de igual e topos vem de ocupar o mesmo lugar, ou seja, ocupar o mesmo lugar na tabela periódica. Isso quer dizer que, na verdade, os isótopos são o mesmo elemento, porém, com quantidade de nêutrons diferentes. E quais são as características dessas radiações? A radiação alfa é uma partícula e ela tem 2 prótons e 2 nêutrons. Então a gente representa assim, alfa com massa 4 e número atômico 2. Elas são pesadas, não são tão rápidas, elas têm aproximadamente 5% da velocidade da luz, mas têm um alto poder ionizante. Porém, a sua capacidade de penetração, ou seja, de atravessar os materiais, não é tão grande. Uma simples folha de papel consegue bloquear essa radiação. Já a radiação beta, ela é bem mais leve do que a radiação alfa, pois ela possui massa desprezível e carga elétrica negativa. Então a gente representa dessa forma. Beta com massa 0 e número atômico -1. É complicado, mas daqui a pouco a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso. Elas são bem mais rápidas, têm cerca de 95% da velocidade da luz. O seu poder de ionização é mediano, mas o seu poder de penetração é cerca de 50 a 100 vezes maior do que a partícula alfa. Elas conseguem passar uma folha de papel e é necessário uma chapa de alumínio de mais ou menos 1 centímetro ou 2 milímetros de chumbo. Por fim, a radiação gama, que nada mais é que uma
onda eletromagnética, então ela não possui carga ou massa. Por conta disso, ela é muito mais rápida e muito mais penetrante. Ela tem exatamente a velocidade da luz, 300.000 km por segundo, porém, o seu poder de ionização, comparado às outras duas, não é tão grande. Já o seu poder de penetração é o maior de todos e a mais perigosa das três radiações. Ela consegue atravessar o papel, o alumínio e até mesmo 15 centímetros de aço, sendo necessária uma parede de concreto bem grossa para conseguir pará-la ou 5 centímetros de chumbo. Essas emissões de partículas, que a gente também pode chamar de decaimento radioativo, podem ser explicadas segundo as leis do físico Soddy, que as estudou. Vamos lá. Ao emitir radiação alfa ou beta, um elemento se transformará em outro. A radiação gama nunca vai ser emitida sozinha, ela sempre tem que estar acompanhada de uma radiação alfa ou beta. A emissão radioativa é proporcional à quantidade de material radioativo na amostra e o decaimento é constante em intervalos de tempos iguais, ou seja, ela sempre vai decair a mesma quantidade na mesma quantidade de tempo. E quais são as leis de Soddy? A primeira lei de Soddy diz que ao emitir uma partícula alfa, o número atômico do átomo resultante será 2 unidades menor e sua massa 4 unidades menor. Aqui nós temos um átomo de urânio com massa 238 e número atômico 92. Quando ele emite uma partícula alfa, ele vira o elemento tório com massa 234, 238 menos 4, 234, 92 menos 2, 90. Já a segunda lei de Soddy é referente à partícula beta. Ao emitir uma partícula beta, o número de massa se mantém constante, mas o seu número atômico aumenta em uma unidade. Agora temos o átomo de césio, com 137 de massa e 55 de número atômico. Ao emitir uma partícula beta, ele vira o elemento bário com 137 de massa, porém com 56 de número atômico. Não, pera aí. Como é que ele perde uma partícula e mais aumenta? Isso não faz sentido? É um pouco complicado, né? Vamos lá. A partícula beta é emitida quando um nêutron estável se transforma em um próton. O nêutron ele vai liberar uma partícula negativa muito semelhante ao que é um elétron e acaba virando o próton, que é positivo. Então vamos acompanhar aqui. Formulazinha. Massa é igual a número atômico mais os nêutrons. A massa do césio era 137, então ele tinha 55 prótons e 82 nêutrons. Quando ele virou o bário, ele continuou tendo 137 de massa com 56 prótons. Então a quantidade de nêutrons, se a gente fizer o rearranjo matemático, fica 137 menos 56, que dá 81. Então, se a gente ver, ele realmente diminuiu a quantidade de nêutrons, porque esse nêutron virou um próton. E para finalizar, vamos para o conceito de meia-vida. A meia-vida nada mais é que o tempo necessário para cair pela metade o número de átomos radioativos de uma amostra. Vamos ver aqui na imagem. Aqui a gente tem uma amostra, esses pontinhos vermelhos são as partículas radioativas, com um determinado número de átomos, N0. Ao passar um período de meia-vida, P, essa quantidade de átomos radioativos vermelhos caiu pela metade. Então, a quantidade inicial foi dividida por 2 ou por 2 elevado a 1. Passando mais um período de meia-vida, 2P, essa quantidade caiu de novo pela metade. Agora ficando N0 sobre 4 ou N0 dividido por 2 elevado a 2. Mais um período de meia-vida vai cair de novo pela metade. Então, vai ser N0 dividido por 8 ou N0 dividido por 2 elevado ao cubo. E, ao passar X meia-vidas, como a gente calcula? Vai ser N0 dividido por 2 elevado à quantidade de meia-vidas que se passaram, porque sempre vai cair a metade a quantidade de átomos da amostra. Chegamos, enfim, ao nosso jogo de perguntas e respostas. Primeira pergunta. Em 1912, Rutherford e Soddy descobriram a ocorrência da transmutação radioativa investigando o processo espontâneo, rádio se transformando em radônio mais a partícula X. A partícula X corresponde a alternativa 1, hélio 2+, alternativa 2, nêutron, alternativa 3, próton, alternativa 4, elétron ou alternativa 5, átomo de hidrogênio. Vamos lá. Do rádio para o radônio, podemos ver claramente que é uma diferença de 4 na sua massa e 2 no seu número atômico. Então, é uma partícula alfa. A partícula alfa também pode ser conhecida como uma partícula de hélio sem 2 elétrons. Então, seria uma partícula de hélio 2+. Então, a resposta certa é a alternativa 1. Está certo disso? Posso perguntar? Certa resposta. Segunda pergunta. Uma amostra radioativa de potássio, número atômico 19 e massa 40, foi colocada em um bloco de chumbo com uma pequena abertura. O feixe de radiações produzida pela amostra atravessou um campo elétrico gerado entre duas placas metálicas. Parte foi atraída para a placa carregada positivamente e parte não sofreu qualquer desvio. Qual o resultado desta radiação? Alternativa 1. Um átomo de argônio, uma radiação alfa
e beta. A alternativa 2, um átomo de argônio, radiação beta e radiação gama. A alternativa 3, um átomo de cloro, radiação alfa e radiação gama. A alternativa 4, um átomo de cálcio, radiação beta e radiação gama, ou a alternativa 5, um átomo de cálcio, radiação alfa, mais uma radiação beta. Bom, relembrando que as partículas alfas são positivas, pois possuem 2 prótons, as partículas beta são negativas e as partículas gama são neutras. Dessa forma, a pergunta nos diz que uma das partículas foi atraída pela parte positiva, então tem que ser uma partícula negativa, no caso, uma partícula beta. A outra parte não sofreu desvio algum, então tem que ser uma partícula neutra, que é a partícula gama. Então vamos lá, se o potássio tinha 17 de número atômico e vai aumentar em 1, ele vai para 20. A sua massa de 40 não vai ser alterada, então a resposta certa é a alternativa 4. Ele vai virar um átomo de cálcio, liberando uma partícula beta e uma radiação gama. Está certo disso? Posso perguntar? Certa resposta! Terceira e última pergunta. O isótopo radioativo de hidrogênio, trítio, H31, é muito utilizado em experimentos de marcação isotópica na química orgânica e na bioquímica. Sua meia-vida é de 12,3 anos. Qual será a taxa de trítio daqui a 98 anos em uma amostra preparada hoje com 100%? A alternativa 1, 0%. A alternativa 2, 12,55%. A alternativa 3, 7,97%. A alternativa 4, 0,39%. Ou a alternativa 5, 0,78%. A gente pode fazer de 2 jeitos, ou usando aquela fórmula que eu mostrei um pouco mais cedo, ou fazendo passo a passo. Vamos lá. Primeiro passo a passo. A gente tem 100% de amostra do trítio. O tempo de meia-vida dele é 12,3 anos, então a gente vai passar a meia-vida até dar 98. Que vão ser quantas meia-vidas? Vamos lá. Passou uma meia-vida, foi para 50%. Outra meia-vida já foram 26 anos. Mais uma meia-vida foi para 25, mais uma 12,5, mais uma 6,25, 3,125, mais uma meia-vida 1,56, mais uma meia-vida 0,78 e, por fim, 0,39% de trítio na nossa amostra. Então, foram necessários 8 meia-vidas para chegar aos 98 anos e a resposta final, então, é a alternativa 4, 0,39. Mas a gente pode também fazer pela formulazinha. Basta a gente dividir a quantidade de anos que a gente quer pela meia-vida, vai dar aproximadamente 8, e depois dividir a quantidade de amostra que a gente tem, que era 100, por 2 elevado à quantidade de meia-vidas, que era 8. Então, 100 dividido por 2,8 vai ficar 100 sobre 256, que vai dar aproximadamente 0,39. Então, a gente chegou no mesmo resultado, alternativa 4. Está certo disso? Posso perguntar? Certa resposta! Então é isso, gente. Eu fico por aqui. Muito obrigado para quem assistiu e até o próximo programa. Beijos e abraços. Espero que tenham gostado demais desse programa do Show do Quimicão. Muito obrigado por terem assistido até o final e não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar na divulgação, clicar no sininho das notificações e seguir a página do Facebook e o perfil no Instagram. Um beijo a todos e até a próxima. Maui!